Hoje, dia 30 de junho de 2024, nós celebramos a festa de São Pedro e São Paulo. E o Evangelho para nossa reflexão está lá em Mateus 16, 13 a 19, e diz assim: Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a nossa igreja, nesse domingo, lembra esses dois grandes personagens, Pedro e Paulo. E o Evangelho apresenta a confissão de fé de Pedro. Mas tem um detalhe importante você ter presente para entender melhor: o local onde Jesus fez a pergunta. O Evangelho diz que foi na região de Cesareia de Filipe. O que é isso? Essa região ficava bem lá no norte de Israel e era uma região considerada de pessoas pagãs. Fazia parte do território de Israel, mas por causa de muita influência estrangeira, tinha ficado num corredor onde passava muita gente de outras religiões. E com o passar do tempo, as pessoas que moravam no norte ali, em Cesareia de Filipe, não tinham os mesmos hábitos, os mesmos costumes dos que moravam ali na região do Mar da Galileia, Genezaré, onde que Jesus convivia com as pessoas. Embora a distância não é muito grande para nós, mas do ponto de vista regional é uma distância grande. Enfim, lá era terra de ninguém. Pra você ter uma ideia, até a Cesareia de Filipe tinha, na época de Jesus ainda, tinha culto de adoração a deuses pagãos. E aí Jesus pega os discípulos e vai lá para essa região. Vai passear lá pela região. E é muito importante você perceber que é nesse quadro, nesse contexto sócio-religioso, cultural, é que Jesus pergunta para eles: quem eu sou para você? Mas por quê? Porque de Jesus dizer que Jesus era o Messias na região de Cafarnaum não era tão difícil. Ali era uma terra onde as pessoas tinham hábito, tinham prática religiosa. Dizer que Jesus era o Messias na terra de ninguém, na terra de pagãos, era mais difícil.
Então Jesus fala, e vocês? Quem eu sou para vocês? Aí tem a resposta. O Pedro toma a palavra e diz, você é o Messias. Gente, isso aqui foi tão inédito, mas tão surreal, que o próprio Jesus ficou espantado, como se ele não esperasse que o Pedro diria isso, especialmente naquele contexto. E tanto é que ele fala, olha Simão, pelo amor de Deus, o que é isso? Não foi nenhum ser humano que te revelou isso não, isso só pode ter sido coisa do meu Pai, Ele que te revelou. Por quê, gente? Porque dizer que apontar Jesus como Messias era a realização de um sonho de 1000 anos. Há 1000 anos eles esperavam que o Messias chegasse. E o Pedro, então, materializa essa fé. Você é o Messias. Bom, ótimo. Passado o momento de espanto, Jesus faz uma coisa que nós não entendemos. Não entende porque não quer, né? Mas que é muito claro. Não entende porque não é conveniente. Pelo contrário, o pessoal usa essa expressão para tirar vantagem e proveito, para falar de igreja. Mas Jesus não está falando de igreja aqui. Quando Jesus fala, Simão, o que é isso? Ah, você não é mais Simão não, você é pedra agora. Vou pôr um pedido em você, você é pedra, você é uma rocha. E esta fé que você tem, que me surpreendeu, eu vou dizer para você. Sobre esta fé tua, eu vou construir o meu relacionamento com vocês. Não é sobre o ser humano Simão Pedro. É sobre a fé do Simão Pedro. Então, a igreja não é construída em cima de um homem. É construída em cima da fé que Jesus é o Messias, é o Salvador. Esta fé eu tenho e você pode ter também. Então nós não podemos ser simplista e dizer que naquele momento o Jesus estava constituindo a igreja dele como igreja e estrutura que nós temos hoje. Não é isso. O que Jesus queria, na verdade, era o reino de Deus. E o reino de Deus é fundamentado nessa fé, nessa confissão de fé, que Jesus é o Salvador. Então, ótimo, vamos agradecer a Deus pela figura do Pedro, do Paulo, belezinha. Mas não é o ser humano, não. É a fé que eles tinham, que você e eu podemos ter. E é em cima desta fé que nós construímos a nossa relação com Jesus de Nazaré. A fé é importante. Amém.